O Redação PFC começa agora. O Redação PFC começa agora. Você já sabe, né? Tocou a vinheta do Redação, ele vai começar porque ele começou, porque hoje é dia 25 de janeiro de 2025. 25 de 25, Marcos Boas. Tudo bom contigo? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o quarto Redação PFC desse ano. Sigo na contagem. O Augusto já estava ali, já engatilhado para dizer assim: ei, já esqueceu qual é o PFC que é? Redação, não sei o quê. Não, senhor, quarto Redação PFC e vamos que vamos. Quarto Redação, acho que é o último de janeiro, né? É o último de janeiro, tá aí. Fechando janeiro. 25 de janeiro, faltam apenas 340 para acabar o ano. Hoje é aniversário, Marcos Pós, de uma cidade, de um município muito importante. Aniversário do município de Luanda, na Angola. Sabia, claro. Você estava falando, por quê? Como assim sabia? Tem algum outro município importante no aniversário? Então, eu estou lendo aqui na tela, aniversário do município de São Paulo. Ah, São Paulo, claro. Maior cidade do país. Caiu um feriadinho num sábado, o pessoal se deu mal lá em São Paulo. Se fudeu. Final da Copinha. Que é São Paulo e Corinthians, certo? São Paulo e Corinthians. Nossa, vai dar uma confusão isso aí, gente. Nossa, tomara que não aconteça nada, mas vai saber, né? A cidade foi fundada lá em 1554 por 12 padres jesuítas, entre eles o Manuel da Nóbrega e o São José de Anchieta. Logo se percebe que os outros 10 não eram tão importantes, né? Se não foram citados, é porque não é importante. Bom, em 750, na Batalha do Zabe, os rebeldes abássidas derrotaram o Califado Omíada. Eu gosto de trazer essas notícias de 1000 depois de Cristo, porque tem umas coisas ali interessantes que as pessoas esquecem. Em 1663, os Correios tiveram sua origem no Brasil com a criação do Correio Mor, no Rio de Janeiro, embora a capital da colônia fosse Salvador naquele momento. Em 1858, a marcha nupcial de Félix Mendelssohn é tocada no casamento da filha da Rainha Vitória. Filha da Rainha Vitória se chamava Vitória também, e o Frederico da Prússia, e tornou-se uma popular procissão de casamento. Qual é que é a marcha nupcial, Marcos Boas? Você entrou com essa daí? Não, nem eu, nem a Natália. O nosso foi da que a gente casou no cartório, só foi do Ed Sheeran. A Natália foi do Jason Mraz. Ah, então. E a sua? Boa pergunta, não me lembro. Eu lembro foi marcante, Natália, foi marcante o casamento aí, ó. Eu lembro a dela, eu não lembro a minha, eu lembro a dela. Tá certo, é importante isso. Em 1934 teve a fundação da Universidade de São Paulo, a USP. Nessa data, em 1951, nasceu ele, a lenda Steve Roland Prefontaine. Morreu muito jovem, aos 24 anos, mas foi um corredor aí norte-americano de média e longa distância, inspirou outros corredores na década de 70, como Frank Shorter e Bill Rogers. Ele foi um corredor que tinha recorde americano em 5 eventos dos 2.000 aos 10.000. Infelizmente, ele morreu muito cedo, não pôde comprovar isso numa Olimpíada, que seria 76, né? Mas a história dele está contada aí em um monte de lugares e tem 2 filmes também, né? Prefontaine, de 97 e Without Limits, de 98. E agora é legal, Marcos, agora é legal porque eu me surpreendi quando eu peguei essa notícia. Porque assim, ó, em 25 de janeiro de 2004, morreu aos 81 anos a Francina Fanny Elge Blankers-Koen, que foi uma atleta campeã olímpica holandesa, vencedora aos 30 anos de idade de 4 provas do atletismo lá em 1948 em Londres. 100 metros, 200 metros, 4 por 100 e 80 metros com barreiras. E ela já era mãe de 2 filhos, foi considerada a atleta feminina do século pela World Athletics e em 2012 foi imortalizada no Hall da Fama. Então ela morreu em 2004 com 81 anos. Aí vamos para o seguinte, em 2005, um ano depois, aos 85 anos, quem que morreu? A holandesa Janette Josefina Maria Nette Witser-Stimmer, atleta velocista e campeã olímpica holandesa. E ela, em 1948, foi campeã olímpica, junto com a Fanny no 4 por 100, porque elas estavam numa equipe, junto ainda com outras 2 atletas, a Xenia Stade de Jong e a Gerda van der Kade Kuldes, bom, esse último nome, um feito notável para uma equipe que tinha 4 mulheres casadas e com filhos, algo raro, muito raro até hoje de acontecer. E o curioso dessa notícia é o seguinte, a Janette, ela não teve tanto sucesso em 1948 porque tinha uma holandesa dominando tudo que era quem? A Fanny ali de cima que a gente leu. Então, assim, a Janette, ela teve o azar de nascer na época
de uma das melhores corredoras de todos os tempos. É tipo a Fink Ball com a Sydney McLaughlin, sabe? Todo mundo que compete com o mundo do Plants. Eu achei legal isso aí. Elas morreram no mesmo dia, só que um ano de diferença. Até para morrer, a Janete chegou depois. É verdade, aí nesse caso é bom, né? Chegar depois. Você vê, daí a gente entende aí muitas vezes a tradição. Sempre vê atletas da Holanda nessas provas, verdade, né? De velocidade e tudo mais. A Fink Ball, por exemplo, recentemente aí, grande destaque. E sempre vê ali aquela atletinha, uma atleta, aquela camisetinha laranja ali e tal. E tá aí, ó. O pessoal já tem tradição desde aí 1940, ela vai bolinha nas provas de velocidade. E em 2019 nós tivemos a barragem de rejeitos controladas pela Vale rompendo em Brumadinho, Minas Gerais, deixando 206 pessoas mortas e 102 desaparecidas. Uma tragédia ambiental que até hoje não está bem resolvida, mas o que está bem resolvido no Brasil, né, Marcos Bosa? É difícil também. O que está bem resolvido são os nossos cupons atuais. Na Keep Running, você use PFC. Não é acumulativo quantas promoções e não é válido para relógio, monitor e fones? Compre lá seu tênis, use o nosso cupom, porque nós somos o cupom mais utilizado, então continua ajudando aí. Na Caramelo, é PFC 10. O valor mínimo de compra é de R$ 129. Na Foco Radical também é PFC 10. O PFC não se responsabiliza por fotos mal tiradas, embaçadas ou tremidas. E o Clube de Autores tem o PFC 10 para você ler um pouquinho mais. O PFC não tem culpa se você não tem o hábito de leitura ou se o livro estiver mal escrito ou mal editado. A primeira notícia de hoje é sobre a Maratona de Tóquio, onde eu e Marcos Boas estaremos correndo no dia 2 de março de 2025. Ô, Marcos Boas, falta muito pouco tempo e finalmente Tóquio divulgou os atletas e as atletas de elite. E olha, eu fiquei surpreso com a qualidade dos atletas. Eu achei que não ia ter mais gente para colocar, mas na verdade tem tanto nome bom de atleta que até Tóquio conseguiu pegar umas coisinhas boas. Tóquio é a primeira das Majors e foi a última a anunciar o field, né? Você vê como o japonês aí, que a gente fica falando, não, são super organizados e tal. Nem sempre. E a gente, semana passada, ainda falou, pô, não sobrou ninguém pra Tóquio. E aí é nessa hora que a gente vê como tem atleta bom, na verdade, né? Porque, pô, ainda assim tem nome bom no masculino, tem nome bom no feminino, o pessoal com os PBs aí fortes, e você fala, pô, é verdade, isso aí não tinha confirmado ainda. Tem uns que falam assim, esse já não tinha confirmado Londres? Ele vai correr duas? Tipo, não, tá tudo aqui. Quem vai lá buscar e tentar quebrar dessa vez o recorde do percurso, só lembrando que no masculino, o Benson Kipruto, o ano passado, fez 2:2:16 e a Sutumi Asefa Kebede fez 2:15:55 e são os recordes do percurso lá, então os dois foram quebrados no ano passado. Esse ano, quem estará lá para tentar quebrar esse recorde e levar a prova? De novo, Sutumi Asefa Kebede estará lá mais uma vez. Ela que já ganhou Tóquio no ano passado, foi segunda colocada em Chicago. Vai ter ao seu lado a ex-recordista mundial Brigitte Kosgei. Ela que tem lá aquele 2:14:04 lá em Chicago 2019, esse recorde que perdurou bastante tempo, se aproveitou da pandemia, né, quando não estava tendo prova também, ficou como recorde. Ela que já ganhou lá, obviamente, Chicago, o ano passado foi 5º lugar em Londres, não foi lá um ano muito bom, mas tem ótimos resultados. De novo ganhou Chicago, ganhou Londres outra vez, já ganhou Tóquio, já ficou em segunda colocada em Chicago, em Londres outras edições. Então assim, ela tem bastante bagagem, vamos dizer assim, né, muita medalha. Foi vice-campeã olímpica também na maratona de 2020, lá nas Olimpíadas que aconteceram em 2021. Kosgei volta, recentemente não tá aquilo tudo, mas vamos ver, né, quem sabe. Eu acho que vai ser tipo meio que o Kipchoge em Londres, vai ser a Kosgei no Japão, lá em Tóquio. Vai ter também Tjiste Ketema, atual vencedora da Maratona de Berlim, Rosemary Wanjiru, ou seja, nossa amiga Alecrim Wanjiru, ela que já ganhou Tóquio em 2023, foi vice-campeão ano passado, e aí volta esse ano também para disputar com a Sef Kebede, quem sabe essa vez trocar, inverter as posições, mas tá lá, vai estar disputando também. Além disso, as japonesas, que também sempre correm fortes ali, né, Ai Hosoda Yuka Ando, essa não é muito boa corredora, né? Esse nome não é legal pra uma corredora. E a Rie Kawauchi. Será que ela é parente do nosso amigo lá, do Doidão? Não sei. Pode ser. Tem vários Kawauchi, né? E aí, Marcos, ainda tem alguns outros nomes, tipo a Raui Feiza, Degita Zemiral, que a gente já falou aqui, Gotitonga Breslase. Tem uns nomes bons ali, mas acho que os 4 primeiros que você falou são os mais destacados. Tem também a Tirunesh de Baba, mas os nomes foram bons. Depois de Londres e Boston, achei que não ia sobrar muita coisa, até me surpreendi. Com tanto de gente que eu tinha esquecido que existia. É verdade. Aí, então, feminino, esses são os principais nomes. Enquanto isso, no masculino, teremos Benson Kipruto, o atual campeão também lá, o recordista do percurso, ganhou ano passado. Foi medalha de bronze nas Olimpíadas
Olimpíadas também no ano passado, né, em Paris, no caso, 2024. Tem o seu PB de 2:2:16, feito lá em Tóquio em 2024 mesmo. Já foi terceiro colocado em Boston, já ganhou Chicago 2022, já ganhou Boston 2021, aquele ano que a prova aconteceu no segundo semestre. Então, o Benson Kipruto, corredor que tem bons resultados em provas duras e também em provas rápidas. Vamos ver lá se em Tóquio ele repete esse bom resultado do ano passado. Ele vai ter ao seu lado o Dereza Geleta, tem um PB de 2:2:38, feito em Valência o ano passado, mas que ficou na segunda colocação, né? Valência é uma prova muito rápida. Ele já ganhou Sevilha 2024 e foi quinto colocado nas Olimpíadas de Paris. E aí, o grande nome? O cara que, assim, eles estão dando todo um destaque, que é o Joshua Cheptegei. Ele que correu Valência 2023, tem aí o PB de 2:8:59, porque foi sua primeira e única prova. Chegou mal, você lembra como ele saiu da prova? Chegou arrastadinho, coitado. O bicho tava mortinho. Ele tá fazendo ainda essa transição. Correu Valência 2023, mas depois, em 2024, ele com certeza focou nas provas curtas de novo, né? Então ele ganhou aí Paris o ano passado, ganhou os 10 mil em Paris, medalha de ouro. Ele que já tinha ganho 5 mil em Tóquio, 2021, né? Que entre aspas. Prata nos 10 mil. Então ele que vinha sempre muito bem nas distâncias mais curtas, é um cara de pista, né? 5 e 10 mil, principalmente os 10 mil são os melhores resultados dele. É recordista mundial ainda dessas duas distâncias, dos 5 mil e dos 10 mil. São recordes lá de 2020, mas ainda, né, estão válidos. E agora ele vem para fazer a sua segunda maratona. Quem sabe dar uma melhorada depois de Paris 2024. Será que deu tempo dele se preparar aí e focar na longa distância? Não sei. Veremos lá em Tóquio, veremos de pertinho. Espero eu, quem sabe até com uma credencial de imprensa. Mentira, espero nada, porque não tenho a menor esperança que isso aconteça. O mais perto que a gente vai chegar vai ser quando fizer os cotovelos. Talvez, se tiver numa distância boa ali de prova, a gente vê esse daí, que são os 3 grandes nomes, né? E o Cheptegei é o que está ganhando mais destaque da prova, inclusive da NN Running Team, do Tóquio lá. Então o destaque vai para ele. Assim, a gente espera bastante o Cheptegei, né? Mas o Benson Kipruto e o Dereza Geleta, pelos últimos resultados, mais até o Benson Kipruto, apontam aí mais como favoritos, né? O Joshua não tá tão sozinho assim, para ter todo esse destaque assim, e não tem um histórico. Claro que é recordista dos 5 e 10 mil, mas é interessante. Eu quero ver como é que vai ser essa prova dele. Acho que Valência, sei lá, ele foi para conhecer, tinha esses focos aí de Olimpíada, 5 e 10 mil. Agora eu acho que ele vai encaixar uma maratona boa. Não sei se vai dar para vencer, né? Porque tem nomes bons, mas acho que agora ele encaixa. E teremos, obviamente, o nosso amigo da quinta série, o japonês Suguru Sako. Opa! Enio Augusto, lá em Tóquio, segura o saco, entendeu? Importante. Vai estar frio. Vai estar frio. Então. É verdade. Mas tá aí, então. Ó, tem o Suguru Sako, Vicente Kipkemoi, Tadej Takeri, David Volt, Leu Gebrselassie, Pirrano Leguez, Stephen Kissa. Então tem bons nomes aí. E mais pertinho da prova a gente fala de novo sobre os atletas, mas Tóquio finalmente divulgou. Então tem aí Brigitte Kosgei, Sutumi Kebede, Benson Kipruto, Joshua Cheptegei. Vai ser legal essa prova aí. Não vai ter live, mas a gente vai estar lá acompanhando de pertinho. No último fim de semana aconteceu também a maratona e meia de Houston. E como nós falamos, é uma prova sempre rápida. E cabe destacar aqui que tivemos, Marcos Bosi, novamente recorde americano feminino e finalmente quebraram o recorde masculino da meia. A meia maratona de Houston está sendo a meia para bater os recordes. E a maratona às vezes ainda cai também alguns aí dos Estados Unidos, que a Kira D'Amato já tinha feito. Pois é, comentamos aqui na semana passada dessa prova, que era uma prova que prometia aí. Geralmente o clima é muito bom, muito propício, um clima frio. Foi muito frio até. Não foi o que aconteceu esse ano. Esse ano tinha um pouco de chuva, bastante vento, tava bem frio, né? A sensação era de 0 grau, até mesmo de temperatura negativa. Nada disso atrapalhou aí os atletas. E mais uma vez os recordes americanos foram derrubados aí na meia maratona. E o Conor Mendes, ele conseguiu aí fechar a prova com 59:17. Ficou na segunda colocação, embora tenha ficado com o mesmo tempo do ganhador, que foi o Adil Gobena da Etiópia. Pegada bem apertada. Nossa, você vê ali no vídeo, os dois estão ombrados um no outro, enquanto o Gabriel Guiai foi o terceiro com 59:18. Também bastante disputado. O Gemal Wimmer, amigo da Duda, 59:20 foi o quarto colocado. Então você vê que 3 segundos separaram os 4 primeiros, né? E é engraçado que quando você olha no vídeo, esses 3 segundos dá uma bela de uma distância. Mas voltando a falar do Conor Mendes, que foi o segundo colocado, 59:17, derrubou o recorde americano, que era do Ryan Hall, que já durava 18 anos, que era de 59:43. Que também tinha sido estabelecido lá em Houston, tá? Só para trazer essa curiosidade, mas lá em 2007. Enquanto isso, no feminino, a Wayne Kelati, ela derrubou o próprio recorde dela, que ela tinha feito ano passado lá em Houston mesmo. Ela conseguiu tirar 16 segundos do seu recorde e terminou a prova em 1:06:09. Também na segunda colocação. A vencedora foi a etíope Senaye Getachew, que fez 1:06:05. E a terceira colocada foi a Uzi Diriba Kegela, também da Etiópia, com 1:06:48. Então você vê que a prova aí, a meia maratona, é extremamente
extremamente rápida, vai promovendo aí todo ano. Os americanos estão quebrando o recorde dessa prova aí, de sequencial feminino, acho que já é o 3º ou 4º ano seguido, e no masculino a gente viu aí o recorde cair depois de um longo período. Na distância da maratona, só para completar aqui, o Hairu Alame de Israel venceu com 2:8:17 e no feminino a Kumesh Sichala da Etiópia ganhou com 2:20:42. Na última segunda-feira, erroneamente eu falei que seria na terça, mas foi na segunda, dia 20 de janeiro, a corrida de São Sebastião aconteceu no Rio e Marcos Bosi vai trazer aí os vencedores nos 5 e 10 do masculino e feminino. Vamos lá, começando pela distância mais curta, 5 km, o vencedor foi o Gilberto Silvestre Lopes, que fez 15:21. No feminino, Laura Manuela, 17:10, levou a taça. Já nos 10 km, o masculino, Ronald Jefferson, 32:32, foi o vencedor, enquanto no feminino, Larissa Quintão, com 37:13, foi a ganhadora da prova de São Sebastião, no feriado lá no Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro. Obviamente muito quente, porque tá no Rio de Janeiro, em janeiro, vai estar quente pra caramba, mas aí pegou uma onda de calor também que sacaneou, né, Augusto? Foi. Esse fim de semana, esse último fim de semana foi muito complicado e esse próximo que vai sair o Redação também não tá muito animador. Mas enfim, tá aí a 34ª corrida de São Sebastião. A meia maratona de São Paulo acontece agora, nesse próximo domingo, amanhã, dia 26 de janeiro. É uma loucura, eu não lembrava que tinha uma meia tão perto assim. Agora ela acontece lá na Zona Leste. E Marcos Bosi, conta para nós aí quem são os atletas de elite que estarão na prova, largando lá pertinho do metrô Itaquera. No masculino, vamos ter o atual campeão, o queniano Nicolas Kosgei. Além disso, vamos ter também aí o brasileiro, Melquisedeque Messias Ribeiro, que já foi vice-campeão de meia maratona internacional de São Paulo. Gostei que você falou direto e não errou o nome do Melquisedeque. Foi bom, gostei. Pois é. Os dois vão disputar ali com o ugandense Moses Kibet, que já ganhou a meia maratona de Guarulhos e também a meia maratona internacional do Rio de Janeiro em 2023. E o brasileiro Renilson da Silva também vai estar lá disputando esta prova. No feminino, o grande nome é a Vivian Kemboi, do Quênia. Ela é vice-campeã da meia maratona de Fiore e já foi campeã da Volta Internacional da Pampulha. As duas coisas aí no ano passado. Ela vai enfrentar as brasileiras Patrícia Miranda Rodrigues, Franciele Monalisa dos Santos e Larissa Quintão. A Larissa que a gente acabou de falar que ganhou a prova lá no Rio de Janeiro na semana passada, né? Nessa prova aí a gente tem no histórico, né? No masculino, 9 vitórias dos estrangeiros, 8 dos brasileiros. No feminino, as estrangeiras levam um pouquinho de vantagem, tem 11 vitórias contra 7 das brasileiras. Vamos ver se nesse ano aí o Brasil consegue empatar no masculino e talvez chegar um pouquinho mais perto no feminino. A largada a partir das 6h35 para a meia maratona, começando com os cadeirantes, depois elite masculino e feminino às 6h40 e o resto do pessoal tudo às 6h45. Um pouquinho depois larga os 10 e às 7 da manhã larga os 5 quilômetros. Um salve especial aí pro Danilo, aqui da assessoria, que vai correr essa prova. Essa prova aí que tem um circuitinho difícil, né, Augusto? Ela sai lá, ela começa lá na Zona Leste, corre lá por Itaquera e tudo mais. Não é um percurso fácil, tem bastante subida. E é legal que ela sai um pouco da obviedade de São Paulo, né? Que acontece geralmente na Marginal Pinheiros, ou lá no Pacaembu, faz aquela voltinha lá que a gente já conhece, volta pro Pacaembu, ou sobe e desce lá e tal. Essa é uma prova em outra região, na Zona Leste. Acho bem divertida essa questão, mas, ó, vou te falar que pela época do ano, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer essa prova. Essa também não. Mas boa prova aí, boa sorte para você que estará participando dessa meia maratona. Boa sorte, boa prova é o que eu desejo. Eu desejo até mais boa sorte para você que estará nesse domingo na segunda edição da Maratona de Ribeirão Preto, Marcos Bosi. Marcos, você é de São Paulo, Ribeirão Preto? Ribeirão Preto é tipo assim, pensa num lugar quente, que esquenta mais ao longo do dia e não refresca à noite. Ribeirão Preto é pior que tudo isso. É muito quente. Tipo, quando eu vou pra Franca, né, que é um pouquinho depois de Ribeirão Preto, você passa por Ribeirão, você chega assim, você vê a cidade fica dando buraco, assim, você fala, meu Deus, é por isso que não sai esse arquinho. Não, Ribeirão Preto é foda, pessoal. Não é fácil, não. Esse evento, que tem o apoio da prefeitura, é realizado sempre no primeiro domingo após o dia 20, que é feriado local, dia de São Sebastião, lá também, que é o padroeiro da cidade. A prova esse ano vai ter caminhada de 3 km, corrida de 5, 10, 21 e 42. As largadas acontecem na icônica esplanada do Teatro Pedro II e os participantes vão passar pelos pontos turísticos, Parques Curupira, Luiz Carlos Raia, Praça 15 de Novembro e os estádios do Botafogo e Comercial. Então tá aí, ó, Marcos Bosi. A largada, 5 da manhã da maratona. Pelo menos isso, né? O que adianta? 5h30 o sol nasceu, já acabou, filho. Já era, tá? Mas, né? É morte.
Não, gente, desculpa. Ribeirão Preto já não é um lugar muito propício para fazer uma maratona em nenhuma época do ano. Em janeiro, que ideia, gente. Desculpa, mas não, na boa. Mas, bom, para quem tá indo lá, boa sorte, porque é a única coisa que eu posso te desejar. Mesmo que você tenha treinado muito, não dá para te desejar uma boa prova. E, porra, talvez você tenha que repensar o que você tá fazendo da vida. Uma maratona, não é uma meia, uma maratona completa. Você tá verdade. maluco, tá maluco. E a meia larga às 6. Talvez seja uma prova boa para você que quer ganhar troféu, porque deve tão pouca gente que deve dar para ganhar um troféu categoria, uns negócios assim. Lembrando que ano passado a prova teve 386 concluintes na maratona, que eu achei até bastante, viu? Vamos ver esse ano aí como é que vai ser. Boa sorte para você que estará por lá. Depois de termos anunciado a estreia de Jacob Kiplimo na maratona, que vai ser em Londres, também tivemos a divulgação que o Selemon Barega vai debutar na maratona em Sevilha, Marcos Boas. E agora em fevereiro, é uma boa escolha, hein? Porque ele é o grande nome, o grande destaque. A gente não sabe se ele vai vencer, obviamente, mas não tem que dividir a atenção, que nem o Cheptegei está indo para Tóquio, o Kiplimo está indo para Londres. Fica meio complicada essa competição. Ele, pelo menos, um grande atleta, medalhista olímpico, vai ter Sevilha só para ele. Pois é, ele que vai correr lá dia 23 de fevereiro, nós estaremos voando nesse dia, hein, Augusto? Não vamos conseguir acompanhar essa empreitada do Barega lá em Sevilha. Ele que foi campeão olímpico dos 10 mil em Tóquio e ele vem treinando aí bastante. Depois que ele correu a meia maratona de Valência, em 2023 ele fez 57,50 e em 2024 ele fez 58,57. Segundo o que o pessoal estima aí pelo tempo dele, vem um potencial dele estrear aí para 2,2, 2,3, o que seria um belíssimo tempo para uma primeira prova, uma primeira maratona na vida. E ainda mais que o pessoal acredita que esse tempo de 2024 ele fez com as pernas meio cansadas, porque veio, né, da Olimpíada e tudo mais e tal. Ele que já conseguiu correr 3 mil metros aí para 7,25,82, tem 26,34 nos 10 mil. Ele é forte, já ganhou medalha aí no Campeonato Mundial de Atletismo, tanto nos 5 mil quanto nos 10 mil, na edição de Doha e depois na edição de Budapeste. Então ele que tem 25 anos de idade, acabou de fazer, fez aniversário aqui dia 20, ele vai ter 3 Pacers, né? Isso pelo menos é uma coisa boa. O cara que escolhe uma prova um pouquinho menor para estrear, e o cara desse, que tem um nome muito grande no mundo da corrida, a prova é para ele, né? Então ele vai ter aí os 3 Pacers, mas obviamente que ele só vai decidir o pace aí, provavelmente divulgar coisa assim mais perto do dia da prova. E assim, ele treina lá com um grupo de atletas e ele decidiu por Sevilha por quê? Porque foi conselho de colegas, tipo o Deresa Gueleta, que vai estar em Tóquio agora, que venceu a maratona de Sevilha ano passado, que a gente falou aqui, disse assim, my friend, go to Seville. E o Barega vai estar lá estreando, grande favorito para vencer e estrear com um baita tempo. Vamos ver se isso se confirma. Concluintes de maratona na China, na verdade, não concluintes de maratona na China, ganharam presentes, Marcos Bose, lá da prova. Tipo assim, você não completou, leva esse prêmio de consolação aqui. Pois é, a marca que é muito popular na China, X-Step, né, que faz coisas de corrida, tem os tênis até que você consegue comprar nos AliExpress da vida dessa marca, X-Step, X-Step, não sei, Step, não sei como é que seria a pronúncia correta. Ela falou que ia fazer uma coisa diferente. Ela disse que ia recompensar os não recompensados na maratona de Xiamen em 2025. E aí, o que ela fez? Ela distribuiu sacolas de presente pro pessoal que tomou um DNF, né, aquele didn't finish, né, ou não terminou. As sacolas, elas não foram divulgadas antes e acabou sendo uma surpresa para boa parte aí, para grande maioria dos corredores, né? Uma vez que, não terminei e vou receber alguma coisa, né? Geralmente é aquele, às vezes a gente quebra na maratona e fala, não, vou até o final só para pegar a medalha, né? Foda-se, não tem problema. Nesse caso aqui, os corredores não terminaram e ainda assim receberam uma sacola onde estava escrito, tudo bem, venha de novo. Então, né? Ele estava ali incentivando, dizendo que ok, às vezes acontece mesmo. E o que tinha ali dentro era uma camiseta de corrida da Step e um desconto para você comprar um tênis e uma nota, né? Uma cartinha que dizia: para as etapas inacabadas, você pode não ter passado da linha de chegada, mas já ultrapassou o seu eu anterior. A cada passo você lutou contra desistir. Cada gota de suor está na forma de um sonho. Isso não é para a prova, é sobre a jornada no processo. Continue trabalhando duro para o seu objetivo no presente e no futuro. Continue correndo. Então tá aí a marca de tênis de corrida e de roupa de corrida, ao invés dela, né, ela deve ter visto aí e pensado, esse pessoal às vezes tá indo embora, tá desistindo da corrida, vou trazer esse pessoal, falar, não, vem que vai dar certo ainda. Então fez aí uma ação de marketing divertido,
acho que foi uma boa ideia. Achei legal, achei interessante. Podia ter na Maratona de Floripa ano passado para eu ganhar alguma coisa, mas no meu caso, eu não ia ter ultrapassado o meu eu anterior, porque o meu eu anterior fez recorde pessoal em 2023. Mas tudo bem, eu entendi aí o que eles quiseram fazer. Achei interessante aí, até porque foi uma surpresa para o pessoal. Então, achei interessante aí a Maratona de Xiamen na China, que atrai aí perto de 30 mil pessoas, uma maratona bem conhecida que abre o calendário das grandes provas todos os anos. Keniano vence maratona usando um sapato, não, Marcos Bossi, um artefato no pé de carbono, mas não era um tênis, eram sandálias. Acabou a era das sandálias minimalistas? Eu chamaria isso de chinela, porque pra mim, se tem aquele negocinho que separa o dedão É verdade. do indicador, aquela é uma chinela, entendeu? Esse não tem outro nome. A chinela com placa de carbono. Sim, você que estava aí preocupado que o preço dos tênis não para de subir e tudo mais, cuidado, porque isso pode começar a acontecer com as suas chinelas também. Imagina, você vai na loja, aí você chega lá e tem uma chinela de R$1.500, você fala, nossa, mas por quê? Porque tem placa de carbono. E aí, foi isso que aconteceu. Lá na Tailândia, o corredor queniano, o Barnabas Kiplimo, ele ganhou a prova correndo com a chinela com placa de carbono, com o tempo de 2 horas, 18 minutos e 55 segundos. Kiplimo aí, né, que não é o Kiplimo famosão, né, é o Barnabas, não sei, o Barnabas Kiplimo, ele estava usando aí a primeira chinela com placa de carbono específico para a corrida desenvolvida no mundo. Esse modelo se chama Nirum e ela foi desenhada por uma marca tailandesa de corrida, que é a Ving, o nome da marca. A Ving pegou aí a sandália, que a gente sempre acreditou que fosse algo minimalista, inclusive remete muito aí quando a gente fala de sandálias, né? Tava brincando das chinelas, o pessoal chama de sandália. O pessoal relembra da Huarache, né? Que os mexicanos lá usam, bem minimalista, só uma tirinha de couro e tudo mais. Mas não foi isso. A marca Ving foi lá, fez uma chinela, meteu-lhe uma placa de carbono e falou, isso daqui é a melhor chinela de corrida que você vai utilizar na vida. Pelo jeito aí, pro Barnabas Kiplimo, funcionou bem, né, Augusto? Funcionou muito bem e tem lá no site da Ving, para você quiser comprar, $169. Mas a própria marca diz que ainda é um protótipo, tá em desenvolvimento. Então, assim, não compra... Mas vai sair nesse preço, você vê que não é tão barato. Não, pô, $169 é carinho, né? Hoje você tá falando de mais de R$1.000, só na conversão direta. Lá fora, Marcos, isso aí custa mais, por exemplo, que o Nova Blast 5, né? Eu prefiro o Nova Blast. Então, e daí vai de cada um, né? Pelo menos serviu para o quê? Para virar notícia e falar aí, o cara venceu com 2:18:55, que é o que a gente sempre fala, né, Marcos? Se a pessoa corre bem, ela vai correr bem com qualquer coisa. E o nosso querido aí, Barnabas Kiplimo, ele comprovou isso. Com chinela de carbono, ele meteu 2:18. Continuando nas chinelas, tivemos um ser humano, um malaio, Benjamin Lin, correndo uma maratona em 3 horas e 4, Marcos Bossi. Aí foi sem placa de carbono. Aí foi a chinela, né, mesmo? Aquela chinela clássica. Ainda meteu uma meia preta e ele correu lá na Twin City Marathon em Cyberjaya, lá na Malásia mesmo. Completou aí os 42,2 quilômetros em 3 horas e 4 minutos, ficando na 9ª colocação geral. Só obviamente para dar uma ideia. Né? É, muito, você vê. Mas tá aí, de chinela, o cara meteu quase 14 km por hora, né? Quase meteu um sub-3 aí. Eu, sinceramente, é uma coisa que eu jamais pretendo fazer, porque, pô, correr de chinela, ainda mais com chinelo que você tem que ficar apertando o dedo ali, é complicado. Porque o dele não tinha tirinha, né? O do Kiplimo tinha, esse daí não tem a tirinha atrás, então, pô, é difícil. Pois é, o ganhador da prova fechou a prova com 2 horas 50:43. Realmente não é uma prova super forte, né? Vamos falar bem a verdade. Ele agora, em teoria, tem o recorde de maratonas mais rápida em chinelo, mas até onde se sabe, não foi uma tentativa oficial, ele não estava credenciado para isso, nem nada assim, então provavelmente isso não vai ser validado, mas o recorde oficial hoje para maratona em chinelo é de 3 horas 37:27, feito pelo australiano Alistair Kelty. Então, se esse cara realmente correu essas 3 horas e 4 minutos, é só ir lá e pedir uma tentativa oficial, porque, pô, não é possível. Ele tem mais de meia hora em cima do recorde, né? Então, ó, se eu fosse ele, eu ia atrás disso, hein? Tem que ir, né, Marcos? Tem que ir, porque, ó, 30 minutos, como você falou aí, vai tranquilo, coloca seu nome no livro dos recordes e não só aqui no Redação PFC. Keniana vencedora da meia maratona de Lisboa
admitiu que se dopou, mas esqueceu como é que aconteceu, Marcos. Como é que foi mesmo, Enio? Puta, não tô lembrando. Olha, vamos lá, continuando o nosso rol de desculpas esfarrapadas. É que nesse caso não é nem uma desculpa esfarrapada, né? Porque ela admitiu que ela fez, né? Então, tipo assim, Exato. de qualquer jeito. A Faye Shepshirshir, ela tomou aí essa punição, uma suspensão de 4 anos no total pela Associação de Integridade no Atletismo, porque ela testou positivo 2 vezes pro esteroide anabólico noradrosterona. Ela falou, realmente, eu fiz isso. E com isso ela teve a redução da pena em 1 ano. Mas quando ela confessou, ela falou... Eu fiz, mas não tô me lembrando bem. Será que um dos efeitos colaterais da norandrosterona é a perda de memória, é a amnésia, né, Augusto? Olha, o que dizem é que ela acelera o crescimento muscular e a recuperação. Não falava nada de memória. Agora, no caso dela atingiu a memória, não sei. Porque tem os níveis aí, Marcos Boss, você quer falar? O tanto que ela excedeu os níveis mínimos? Vamos lá. Existe uma produção natural do corpo dessa substância. Quantidades pequenas, geralmente fica abaixo de 2 nanogramas por mililitro na urina. Toda vez que o teste acha algo acima disso, já é considerado doping, porque realmente essa substância é concentrações bem baixas. Pra você ter ideia, a urina dela no dia 6 de outubro, depois que ela correu a meia maratona de Lisboa, a concentração estava acima de 15 nanogramas por mililitro, ou seja, mais de 7 vezes acima do limite permitido. Só para trazer uma outra informação, que a norandrosterona é um metabólito da nondrolona e que ela é administrada por meio de injeções. Aí eu me pergunto, como é que a pessoa esqueceu que tomou injeção dessa porra, hein, Augusto? Injeção a gente não esquece, né? Essas coisas aí é complicado. Com certeza ela não tem medo de agulha, porque se ela tivesse medo de agulha, ela lembraria dessa injeção, eu tenho certeza disso. E isso deu para ela o feito de ser a primeira atleta queniana do ano suspensa por doping. Então, ela conseguiu ser a primeira na lista, sabe-se lá quantos mais quenianos vão aparecer, ou atletas, né? Mas é a primeira queniana aí que apareceu. E me dopei, sim, mas não lembro. Como foi? E só para ter uma ideia, ela tá junto de outros 120 atletas do Quênia que estão cumprindo algum tipo de suspensão por utilização de substâncias ilegais. Então, tá difícil, Quênia. Me ajuda a te ajudar. Professora corre maratona vestida de urso polar e arrecada 13 milhões de reais para a caridade, Marcos Bossi. A Jill Punt, de 54 anos, perdeu seu pai em decorrência de um tumor em 99 e há 27 anos ela corre para angariar fundos para pesquisas contra o câncer. Pois é, ela que já tem essa fantasia de urso polar aí como marca registrada dela aí na maratona, ela correu aí recentemente a maratona Polar Night em Tromsø, na Noruega. Bom, e aí com isso ela conseguiu o recorde de corredora fantasiada de mamífero mais rápida a completar uma maratona no gelo. Não é aquele tipo de recorde ultra específico, mas ela, fantasiada de urso polar, conseguiu correr a maratona com uma temperatura de menos 10 graus em 4 horas, 58 minutos e 29 segundos. Eu acho bem esperto dela ter escolhido essa prova, porque, né, essa fazenda deve ser quente pra caramba. Pois é. Pelo menos ela vai para um lugar que tá menos 10 graus. Lá em 2016, ela já tinha quebrado esse recorde, tinha feito a maratona de Londres em 4 horas, 21 minutos e 8 segundos. Naquela época, ela se tornou a mulher mais rápida a completar uma maratona usando uma fantasia de animal de corpo inteiro. Agora, o recorde tem a ver também com a temperatura, né? Tem a ver com o gelo. Depois desse recorde que ela fez em Londres em 2016, foi superado por outras corredoras, mas vale a menção aí de que ela traz essa tradição e faz muito, muito tempo. Depois de 1999, quando aconteceu aí que ela perdeu o pai dela, ela vem fazendo essas corridas para angariar fundo para as ações da Cancer Research UK, essa organização britânica que faz pesquisa sobre tumores e que, desde então, nos últimos 27 anos, ela já recebeu 1,96 milhão de libras, algo em torno de 13 milhões de reais em doações. A corredora faz aí a corrida inusitada, mas pelo menos está ajudando a arrecadar dinheiro para uma causa nobre. Eu gosto disso. Você faz umas coisas que não faz sentido fazer, pelo menos arrecada dinheiro para alguma coisa de caridade, né? Não faz só pelo seu ego ou coisa do tipo. 2 milhões de libras, Marcos? Se eu te desse 2 milhões de libras, sua vida estava resolvida? Eu nunca mais apareci no Por Falar em Correr. Não. Aí não dou mais também. Não vou dar mais 2 milhões. Aí, ó, é um baita dinheiro, né? Então, parabéns aí para essa professora Jill Punt. E agora vamos embora, Marcos Boss. Vamos embora torcendo para não ter aí um calor infernal esse fim de semana, para o nosso treino render melhor. Qual que é a sua dica, seu conselho para hoje? Isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar mais um Redação PFC. Voltaremos na semana que vem. E meu ensinamento para hoje: se você for abandonar uma maratona, pense bem se essa maratona e tente pesquisar. Quem sabe ela vai te dar um presentinho. Então, escolha bem a sua maratona caso você não esteja bem treinado. Fica a dica de Marcos Boss. E fica aí nosso desejo de bons treinos e boas provas para vocês. O Redação fica por aqui e volta no próximo. Um grande abraço para todos e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.